Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, esse texto aqui está dizendo que todos aqueles que se dedicam a Deus, que o servem, que o aceitam, que deixam os seus pecados, que se arrependem dos seus pecados e que foram perdoados, fazem parte dessa geração eleita. Porque o versículo está dizendo vocês, em outra versão diz vós, em um português mais antigo, vós, vocês. Quer dizer um grupo, quer dizer pessoas, muitas pessoas. Não se sabe o tamanho desse grupo. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que vocês, certamente Pedro estava falando para alguém, para uma igreja, naquela época. E é claro que se serve para nós também, se refere a nós também. E diz aqui, vocês, porém, são geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, voltando aqui ao comentário, ele está dizendo, vocês, porém, são geração eleita. Geração eleita, como eu estava dizendo, se refere claramente às pessoas que estão perdoadas, que foram eleitas, que foram escolhidas. Eleito quer dizer escolhido para morar no céu, foram perdoadas, têm suas vidas limpas, justificadas por Deus. As pessoas que têm essa dedicação a Deus não são limpas por seus próprios méritos. A Bíblia é clara em dizer isso. E também as pessoas não são escolhidas ou eleitas por seus méritos, porque os seres humanos são cheios de falhas, não têm tantos méritos assim. São, porém, eleitos por Deus, justificados por Deus, perdoados por Ele. Depois desse termo, geração eleita, nós temos outro termo aqui, que é sacerdócio real. O sacerdócio real, se é real, está tendo relação com o rei, que é o rei Jesus, que é Deus. Então as pessoas que temem a Deus, que o servem, que o seguem, eles não são apenas uma geração eleita para morar no céu, são também sacerdócio real. Ou seja, uma alta posição a pessoa tem. A pessoa que serve a Deus, ele tem uma alta posição, vai ter uma alta posição no céu, um local de alto destaque, porque foi fiel a Deus, porque o serviu, porque deixou os maus costumes, as más obras desse mundo, abandonou tudo isso e se dedicou a Deus. O terceiro termo que nós encontramos aqui fala também sobre nação. Veja que não é apenas um grupo, um pequeno grupo, mas é um grande grupo, porque diz, olha, nação santa. É o terceiro termo que fala. O primeiro foi vocês. A gente não sabe que se é um grupo pequeno ou grande. Vocês, porém, são geração eleita. Depois vem sacerdócio real. Também não se sabe quantas pessoas são. Mas depois vem nação santa. Quando diz nação, a gente já entende que é um grupo grande. Pode ser uma cidade, pode ser uma região, pode ser um país. Por fim, diz aqui, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente viu aí que hoje aconteceu esse julgamento aí do ex-presidente Bolsonaro, e ele tornou-se uma pessoa inelegível. Por 8 anos ele não pode mais se candidatar a cargo público nenhum, porque é contra a lei. Ele foi declarado inelegível por um grupo de juízes da Corte Brasileira que ali deram o seu voto, tiveram essa decisão de deixar o presidente Bolsonaro inelegível. Então, tornou-se ali uma lei, eles decidiram isso, essa
norma que diz que o presidente Bolsonaro não pode se candidatar durante 8 anos. Então, a notícia aqui que a gente vê, para complementar o que eu estou dizendo, diz aqui: pela primeira vez, um ex-presidente fica inelegível sem praticar nenhum problema, corrupção alguma. A gente viu o caso da Dilma Rousseff, que é muito interessante, né? Que ela sofreu ali o impeachment, mas ela não perdeu os direitos políticos. Depois teve esse caso aí também do presidente Lula, que foi preso e tudo isso que aconteceu. Mas ele também não sofreu nenhum problema, não teve seus direitos políticos cassados. O certo é que ele saiu da prisão e se candidatou a presidente e foi eleito. Então a gente vê que ele não teve seus direitos políticos cassados. Mas o presidente Bolsonaro, pelo contrário, que não, a gente não, pelo menos a justiça até agora não mostrou nenhum problema com ele de corrupção, e mesmo assim está inelegível. O que acontece é que uma pessoa como o Bolsonaro, como o Lula, como qualquer outro político, como um juiz, qualquer uma dessas pessoas que se resolverem deixar seus pecados de lado, sua vida de desobediência a Deus, e voltar-se para o seu Criador, abandonar todos os seus pecados, se arrepender, certamente ele será perdoado, porque assim é que diz a Bíblia. Aquele que se arrepender dos seus pecados será perdoado. E vai automaticamente fazer parte desses grupos aqui que eu falei. Primeiro grupo, geração eleita. Sacerdócio real. Segundo, né? Terceiro, nação santa. E quarto, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que é Deus, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É qualquer pessoa. Pode ser o Bolsonaro, pode ser, como eu disse, um juiz, pode ser qualquer um. Um juiz da Suprema Corte, qualquer político, qualquer autoridade, um policial, uma pessoa comum do meio do povo. Qualquer que seja a posição da pessoa, uma vez que ela abandone seus pecados, entregue sua vida a Deus e passe a ter um comportamento tal que obedeça a Deus, em temor a Deus, vai fazer parte desses grupos citados aqui em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e versículo 9. A gente vê que essas coisas vêm acontecendo não só no Brasil, mas também vem acontecendo em outras partes do mundo, e que pessoas estão sendo perdendo seus direitos políticos, muitas vezes não por ações que praticaram, mas por palavras, não por atos, assim, que fizeram ações, mas pelo que disseram. Isso a gente sabe que é um problema até, porque há um risco da perca da liberdade, da livre expressão que as pessoas precisam ter em qualquer país democrático. Mas o certo é que o Senhor Jesus está convidando, está chamando esse povo, essa nação, esse Brasil, esse imenso Brasil, para que todos deixem seus atos, seus maus caminhos. Como diz a Bíblia, deixe o homem o seu mau caminho, seus maus caminhos, e se converta a Deus e busca ao Senhor, que é poderoso para abençoar, é poderoso para perdoar os pecados, é poderoso para trazer a pessoa de volta para os seus caminhos, para levar essa pessoa à salvação, ao reino de Deus. Como diz aqui, em 1 Pedro, levar a pessoa a ser uma geração eleita, ou uma nação eleita, levar essa pessoa a fazer parte, explicar melhor, dessa geração eleita, não ser inelegível ao reino de Deus, né? Não ficar inelegível, mas todos serão eleitos, todos aqueles que deixaram seus atos, seus pecados, suas práticas de desobediência a Deus, de desobedecer ao Senhor, todas essas pessoas serão livres, perdoadas e eleitas. Ninguém ficará inelegível. Então, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. E até breve, se Deus quiser.